Deus te abençoe. Louvado seja Deus, não é? Louvado seja Deus. Obrigada, Ariadna, por essa oração tão gostosa e poderosa, não é? Entregar a minha família ao Senhor. Nossa, isso é maravilhoso. Obrigada. E eu não posso iniciar sem parabenizar a aniversariante, missionária poderosa do Senhor. Dodorinha linda do meu coração, parabéns, que o Senhor te abençoe, te guarde, faça resplandecer o rosto dele sobre ti, te dê a paz e te encha com o poder do seu espírito, para que esse dom que você descobriu, novo, possa se tornar algo tão natural que você nem controle. O Espírito vai te usando, te usando, te usando, até o dia que Jesus volte. Deus te abençoe. Tu sabe que eu te amo bem, muito, bem, muito, bem, muito. Cheiro grande, Dodorinha. Bom, meus amores, hoje nós vamos trabalhar, conversar, ouvir a voz de Deus através da Sua palavra, por intermédio do Espírito Santo. E como essa sala é uma sala de oração para homens e mulheres, então eu pensei, né, no que poderia falar e não me veio outra coisa senão jejum e oração. Então, nós vamos conversar sobre isso. Muitas vezes nós pensamos, não é, que é difícil jejuar e orar. E parece difícil mesmo. Quantas pessoas dizem assim: eu vou começar a orar de madrugada, eu vou começar a orar todo dia, eu vou fazer oração de manhã, meio-dia e de noite, e assim aquela empolgação, aquela coisa. Mas, na hora de praticar essa oração, uma coisa bloqueia, uma coisa trava, uma coisa impede, né, Gina? Gina tá ali, ó, concordando. Gina é um amor. E aí, o que é que acontece? Diante disso, a gente sofre, que a gente quer, mas não consegue, sabe? Aquilo que Paulo diz, não é? Aquilo que quero, não faço, porém aquilo que não quero, isso faço. Só que eu queria trazer para vocês, né, aquilo que aconteceu com Jesus. Porque ele é o nosso modelo, ele é a nossa inspiração. Mas será que Jesus tinha, assim, essa vontade natural ou ele tinha uma luta interna também? Ele era humano aqui. Ele se tornou humano aqui. E é humano até a eternidade. Até a eternidade. E dentro dessa humanidade, ele passava pelas tentações, pelas dificuldades, pelas lutas, pelos problemas e pelo desânimo. Mas ele tinha uma forma de lidar com isso, que deve ser a nossa forma de lidar também. E aí nós sabemos que quando Jesus esteve aqui no meio de nós, ele tinha características bem específicas de humanos, né? Bem naturais de seres humanos, e ele trabalhava
com essas características que ele tinha, em comunhão com Deus. Então, se eu preciso vencer, eu preciso imitar Jesus, né? Acho que eu já falei em algum momento, em alguma sala, sobre um filmezinho que assisti faz muito tempo. Em meu lugar, o que faria Jesus? Mas aí eu digo, o que eu faria se tivesse esse caráter que a Bíblia nos pede, semelhante ao de Cristo? Então, nós vamos ver que o poder da oração e do jejum não é do jejum e da oração, é o poder de Cristo em nós através do jejum e da oração. Então, Jesus frequentemente se retirava para lugares desertos para orar. Isso nós ouvimos muito, está escrito na sua palavra, especialmente antes de tomar decisões. Ele sempre, sempre orava. E, né, nesses períodos de decisões importantes ou períodos após, né, o intenso ministério, aqueles momentos que ele pregava e depois da pregação ficava aquele clima tenso e as pessoas vinham para criticá-lo, para tentar agredi-lo, né? Essa era a prática constante, era hábito. Então, dizem os teóricos que se quisermos criar um hábito, precisamos repetir aquela coisa durante 21 dias seguidos, e a partir daí, aquela prática se torna um hábito e se torna mais natural para a gente. Então, vamos experimentar, né? Quem ainda não está nesse processo de oração, de entrega plena, de comunhão através do jejum, experimenta, né? Experimenta trabalhar com isso durante 21 dias, não é? Orando naquele mesmo horário, né? Lendo a palavra, estudando a lição, tendo esse momento de contato direto com Deus, que é direto esse contato, certo? A gente vai para o trono da graça e fala com o próprio Deus, o nosso Paizinho. Então, 21 dias, segundo os teóricos, de prática, se habitue, se obtém um hábito, que aí vai ser mais natural, né? E a prática desse hábito para Jesus demonstrava a importância da oração para se comunicar com Deus, buscar essa orientação e se fortalecer espiritualmente. Por quê? Porque se Jesus, que era Jesus, precisava dessa prática, quem somos nós? Então, ele ia orar para buscar orientação do Pai. Porque nada que Jesus fez aqui fez por ele mesmo. Tudo que ele fez aqui foi da maneira como nós podemos fazer, na busca pelo Pai, para que o Pai direcionasse. Em Lucas 6, 12 a 13, nos mostra que Jesus orava em um monte para pedir a direção de Deus antes de escolher os 12 apóstolos. Então, Lucas 6, 12 a 13. Vamos ler? Lucas 6, 12 a 13. Deixa eu abrir aqui minha Bíblia. Lucas 6, 12 a 13. Vamos lá. A palavra de Deus nos diz aqui, 12 a 13. Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus.
Vejam, ele passou a noite orando. Qual era o objetivo dessa oração, dessa fala com o Pai? Escolher os apóstolos. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 entre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Então, Jesus ali estava buscando a Deus a noite inteira. Eu vou perguntar para vocês uma coisa. Alguém aqui não levanta a mão, só pensa, só reflete, só se autoavalia. Alguém aqui já passou a noite orando? Já passou a noite orando? Virou a noite em vigília sozinho, no deserto do seu quarto, com a porta fechada, como Mateus 6,6 diz? E em secreto ali a noite inteira, louvando, orando, lendo a palavra, louvando, orando, lendo a palavra, batendo aquele papo profundo com Deus, reflexivo. Jesus, o Filho de Deus, aquele que esteve entre nós como ser humano, igual a nós, antes do pecado, porque depois do pecado adquirimos a natureza pecaminosa. Mas antes do pecado, Jesus veio com a nossa humanidade, mas não com a nossa natureza pecaminosa. Ele veio como Adão. E como Adão, ele cumpriu o que todo ser humano pode cumprir. E ele diz que tudo aquilo que ele fez, nós poderíamos fazer muito mais. Então, a questão agora é como podemos fazer semelhante a ele. Nesse primeiro momento, vimos que ele buscava ao Senhor, seu Pai, para orientação. Ele também buscava a Deus para se afastar da multidão, ele se retirava, ia para lugares solitários, né? Ter aquele tempo privado de oração, longe do barulho, das contendas e de tudo que poderia acontecer. Isso está em Lucas 5,16. Lucas 5,16. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Então, o Senhor tinha, nosso Jesus, essa prática, sabe? Ele saía da confusão e ia para o descanso nos braços do Pai. Às vezes, quando a gente está na confusão, se esquece que tem um colinho de Papai do Céu para reclinar a cabeça e com um cafunézinho dele na nossa cabeça a gente descansar. Jesus sabia disso e ele se retirava daquela confusão, ia lá para o colinho do seu pai. Ele também orava para se fortalecer. A oração era o meio que ele tinha, né, para manter o seu relacionamento com o pai e ser impulsionado por ele. Impulsionado por ele. Isso também podemos ler em Lucas 5,16, que acabei de ler agora. Ele também orava como exemplo para nós. A vida de Jesus, ela servia e servirá aqui e na eternidade de modelo para nós cristãos, a fim de que, através do seu exemplo, aprendêssemos a praticar a vida que ele viveu. Então, a palavra de Deus, não é? E todos os autores que escreveram essa palavra, nos apresenta esse Jesus, né? A vida dele era uma vida prática e de oração.
Então, Jesus foi guiado pelo Espírito ao deserto por 40 dias. Isso está em Lucas 4, 1 a 2. Eu não vou ler, vocês conhecem esse texto, para que a gente não se demore mais. Vocês conhecem esse momento em que ele se preparou para encontrar com o maligno. Às vezes a gente sabe que o inimigo está nos tentando, nos provando, porque uma coisa é certa: Jesus foi tentado, provado, desde que ele começou a ter a compreensão, não é, da infância, que foi se tornando. Jesus não nasceu falando, ele teve o desenvolvimento natural de uma criança, que primeiro entende o concreto e depois é que começa a entender o abstrato. Mas desde esse período que ele começou a entender o abstrato, ele já foi trabalhando nesse contexto. E antes disso, era a mãe dele que trabalhava com ele e o seu pai nas questões que educavam ele para ser o rei do universo aqui na Terra. Então, Jesus, quando ele passava a noite inteira em oração, ele buscava o que o Senhor queria lhe falar. E o que ocorre é que, quando Jesus foi o exemplo para nós, e é e será, nós temos como estar conectado com Ele e fazer a nossa parte semelhante à dele. E a nossa parte é orar, orar, orar e orar. Além da oração, que era uma força poderosa em Cristo, para que o Pai atuasse nele por meio do Espírito Santo, que no momento do batismo desceu sobre ele, nós vemos que Jesus não só orava, ele também jejuava. Mas como é que pode o Filho de Deus precisar jejuar e orar para ser vencedor? Sim, porque ali ele não estava como um Deus, ele estava como um ser humano, igual a mim e a você. E Jesus jejuava. E a palavra de Deus relata isso. E, inclusive, muito claro, ali naquele encontro com Satanás, ele se preparou com jejum e oração durante 40 dias. 40 dias. Mas Jesus não jejuou só naquele momento. Jesus não orou tão intensamente só naquele momento. Porque a palavra diz o que ele fazia. Toda a palavra, quando se refere ao que Deus espera de um ser humano, o que ele deseja de nós e o que ele realiza em nós por meio do Espírito Santo, está resumido com três palavrinhas em Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Tessalonicenses 5,17. E é esse orar sem cessar que vai nos dar poder. O segredo do poder de Jesus. Além de orar, jejuar. Ele jejuou e orou, mostrando o caminho do poder espiritual para todos nós. Você quer ter poder?
Você quer ter poder? Você quer ter o privilégio que Jesus teve para nos ensinar? Eu quero esse poder. Tem aquela música, né, infantil. Eu quero esse poder. Não é, Francisquine linda? Tá cantando comigo. Eu quero esse poder. Nós desejamos. Devemos desejar ardentemente em nosso coração esse poder. E para termos esse poder, só tem um canal para chegar a ele: jejum e oração. Jesus jejuou. Jesus orou. Jesus jejuou e orou por longo tempo. No livro O Desejado de Todas as Nações, diz que ele orou buscando força. Ele enfrentou o inimigo vazio de si mesmo e cheio do Espírito Santo. Ah, eu queria estar agora na igreja para ouvir o amém, 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 amém. Ele se esvaziou de si mesmo. Jesus tinha um eu, como nós temos, gritando por uma justiça própria. Mas ele jejuou e orou. E o Espírito Santo agiu na vida dele para que ele pudesse responder positivamente. Mas olha, a coisa mais linda é que ele se esvaziou de si mesmo e ficou cheio do Espírito. E nós podemos nos esvaziar e ficar cheios do Espírito. Bom, sabemos que a respiração da alma é a oração. Ellen White diz isso em Caminho para Cristo, na página 94. A oração é a respiração da alma. Eu poderia fazer um exercício com vocês aqui para vocês experimentarem o que é ficar sem respirar, não é? Mas a gente não tem tempo, a gente tem que correr. E é através da oração que a gente consegue realizar a prática do jejum. É somente com oração que a gente consegue realizar a prática de jejum. E sem oração e sem jejum não há vitória. É o orar e sem cessar. Não é um ritualzinho. Não é uma coisa, hoje eu vou orar. Não. É um estado de vida. É um coração sempre conectado com o céu. O tempo todo. E vamos agora falar um pouquinho desse jejum e um pouquinho dessa oração nos benefícios espirituais que trazem para nós. A oração traz paz, direciona para a decisão, fortalece a nossa fé, renova a esperança e nos aproxima do Pai. Traz paz, direciona decisões, fortalece a nossa fé, renova a esperança e nos aproxima do Pai. O jejum aumenta a sensibilidade à voz de Deus. Você para tudo, né? Aquela questão da alimentação, de assistir vídeos, de ficar vendo coisa na TV, de ficar passeando nas redes com as telas de rolagem e você. Porque o jejum não é só parar de comer, não, viu, gente? O jejum é parar de comer durante aquele período, mas é parar também para refletir. Aí no dia de jejum a gente não briga com ninguém, não fala mal de ninguém, não vê TV, não fica vendo porcaria no celular,
Nada disso. Ah, Verinha, mas isso não deve ser feito todo dia? Sim. A gente se fortalece no jejum para continuar fazendo todos os dias. Mas sem fortalecimento, a gente cai e cai e cai. É por isso que é importante o jejum. Olha, gente, eu não sou nada nem ninguém, mas eu, minha irmã e minha cunhada já fizemos jejuns de 40 dias, de 7 dias. Mas da seguinte maneira: a gente passava o dia sem se alimentar, na comunhão, e no pôr do sol a gente fazia uma alimentação leve. E conseguimos os 40 dias desta maneira. Jesus ficou sem nada, mas nós não podemos fazer isso porque a gente se debilita. Não sei se alguém pôde já fazer isso, eu desconheço. Mas com essa questão de se alimentar apenas de pôr do sol a pôr do sol, é possível. Nós fizemos e tivemos grandes respostas. Então, o jejum está conectado com a oração. E quais são os benefícios científicos do jejum? Vimos os benefícios espirituais, que são muitos. Eu selecionei pouquinho porque a gente tem pouco tempo. Mas a ciência moderna confirma que o jejum é importante. Olha, ele é importante para neuroproteção e clareza mental. Ele cuida dos nossos neurônios e clareza mental. Nos ajuda para termos isso. Isso é neurociência, certo? Ele aumenta o BDNF, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro, que é uma proteína que fortalece os neurônios e melhora o foco da memória. Olha que coisa mais linda! Não quer ter Alzheimer, não quer ter demência, jejum. Eita, coisa mais linda! Fortalece os neurônios e melhora o foco da memória. Ele também nos dá controle emocional. O jejum fortalece o córtex pré-frontal, que é a região responsável por controle e decisão sob pressão. Gente, é, é assim, eu posso dizer assustador como a ciência descreve a importância desse jejum. Vai nos ajudar no controle emocional, principalmente nas horas de pressão, de raiva, de ira, de vontade de explodir. Aí o Senhor, por meio do Espírito, nos dá serenidade. Serenidade. Através do jejum. Isso é a ciência que diz. É a ciência comprovando a palavra. Olha essa outra coisa. Reduz a ansiedade. Você é ansioso, ansiosa? O jejum reduz a ansiedade. Reduz os marcadores inflamatórios e melhora a regulação hormonal, especialmente a adrenalina e noradrenalina. Reduz o cortisol. Além disso, eu queria poder falar mais sobre isso, mas não dá. Tem também a autofagia, que é o processo premiado, certo? Que foi estudado, né, com o prêmio Nobel. Ou seja, as células quebram-se e reciclam toxinas. E isso melhora
a nossa energia, o nosso humor, o nosso bem-estar. Que espetáculo é esse que Deus nos orientou a praticar? Tem ainda mais, agora, dentro do contexto da oração, os benefícios científicos estudados e apresentados pela neurociência, né? São pesquisas realizadas, né, em neuroteologia de Harvard. E aí nos diz o seguinte, que a oração reduz o estresse. A oração diminui o cortisol, reduzindo a ansiedade e tensão. Melhora o cérebro emocional. Veja, está bem conectadazinha a oração e o jejum. Aumenta a atividade do córtex pré-frontal, nos dando paz e foco. E diminui a atividade das amígdalas cerebrais, da amígdala cerebral, que trabalha a questão do medo e da reatividade. Bom, traz também cura emocional. E muitos aqui já sabem, eu sou curada pelo poder de Deus de depressão, pânico, ansiedade e nictofobia, que era o medo da noite. Olha, a oração diminui a atividade da amígdala com a redução e a intervenção total sobre o medo e a reatividade. O Senhor me curou através da sua palavra e através da oração. Eu sou curada em nome de Jesus e hoje trabalho cuidando de pessoas com características semelhantes às que eu vivi também. Bom, a oração também aumenta a imunidade. A imunidade fica mais forte. Aliás, a imunidade fica mais forte. E aí, o que é que acontece? Na pesquisa, nos estudos realizados, mostram que pacientes que oram regularmente apresentam melhora em marcadores imunológicos. Tem uma defesa para não viver doente. Também melhora as conexões neurais. Os neurônios, eles se conectam. E essas conexões neurais, elas melhoram, principalmente de fé e esperança. É muita coisa linda. A oração fortalece redes cerebrais ligadas a propósito e resiliência. Quem ora tem mais propósito e quem ora é mais resiliente. A resiliência, vocês sabem o que é, né? Vou pegar aqui minha almofadinha e mostrar para vocês. Olha, resiliência é isso aqui, ó. Ó. Você pode ser massacrado, apertado, machucado, mas o Senhor nos dá resiliência para depois disso tudo, ó, voltar ao normal. Demais, não é? Demais. O Senhor é muito bom. O Senhor é tremendo na nossa vida. O Senhor é maravilhoso. Então, já estamos terminando, não é? A oração fortalece as redes cerebrais ligadas a propósito e resiliência. A oração reorganiza o nosso cérebro, o nosso humor e a nossa saúde. E eu pergunto para vocês, meus amores, se Jesus, não é, precisou de jejum e oração, quem somos nós para não precisar? Então, vamos a 3 passos simples. Orai sem cessar, oração curta, constante e contínua.
Podem ser orações longas também, mas não dá para ter oração longa no orar sem cessar, porque essa é oração contínua. São orações curtas, conversas ali a cada momento, constantemente com o Senhor, sobre tudo que faremos durante o dia, vamos entregando na mão dele, pedindo a opinião dele. Jejuns periódicos. Alimentares e também de distrações e coisas que podem poluir a nossa mente. E momentos diários de deserto espiritual. É nesse momento que a gente passa muito tempo com Ele. Silêncio para ouvir a voz de Deus. E tranquilidade para abrir o coração a Ele. Então, o coração que ora respira e enche o cérebro de paz, do oxigênio da paz. O coração que jejua vence as batalhas mais difíceis da vida. O coração que imita Jesus nunca lutará sozinho. Então, que o Senhor nosso Deus nos abençoe, nos dirija, nos oriente, nos capacite e que o Espírito Santo de Deus nos mostre diariamente, através do batismo diário, a necessidade constante de jejuarmos e orarmos a favor de nós mesmos, a favor das nossas orações intercessoras, sórias, e também, em primeiro lugar, para que essa comunhão, essa conexão não se quebre, mas permaneça até que ele venha e depois desse encontro com ele, até a eternidade. Não quer você experimentar esses dois remédios poderosos e maravilhosos para o nosso cérebro, para o nosso corpo, para a nossa imunidade? Se você quer, levanta a sua mãozinha, que nós vamos orar pedindo a Deus que Ele nos encha com o seu Espírito e nos habilite ao jejum e à oração constante. Oremos. Paizinho de amor, muito obrigado por esse privilégio de estar aqui falando ao teu povo, à nossa família, os nossos irmãos na fé. E eu sei que nada vem de nós mesmos, vem do Pai das Luzes, através do seu Santo Espírito, que derrama sobre nós para que possamos desaguar. Louvado seja o teu nome, Pai. Ser com cada pessoa aqui presente, comigo também. Ser com todos nós. Nos ajuda a mantermos essa rotina de oração, jejum, comunhão constante contigo, querido Deus, por meio do teu Espírito. Cada dia ouvimos a sua voz e cada dia precisamos não endurecer os nossos corações. Então, dirige-nos nesse desejo intenso de mantermos essa conexão firme, forte, inabalável em Cristo Jesus. Amém. Louvado seja o teu nome, Pai.